Vamos ver se sobrevivem sem a gente, riram os filhos. Mas o idoso escondia uma herança milionária. Eles jogaram as malas velhas no chão, olharam para os próprios pais, sentados na poeira da estrada, e gritaram: "Vocês não servem para mais nada." Viraram as costas e foram embora rindo. "Vamos ver se eles sobrevivem sem a gente", disse um deles. Mas o que esses filhos não sabiam é que aquele velho guardava um segredo que valia milhões. E quando descobriram, já era tarde demais. Antônio, um senhor de 70 anos, acordou antes do sol. Tinha um brilho no olho que Rosa, sua esposa, não via fazia tempo. "Acorda, mulher. Hoje os meninos vêm buscar a gente." Rosa sorriu. Os filhos tinham ligado. Disseram que iam levar os dois para conhecer uma chácara. "Imagina, Antônio, a gente vai poder ver os netos brincando no quintal." Eles vestiram a roupa mais bonita. Antônio trabalhou 50 anos como ajudante de pedreiro. Rosa costurava. Criaram 3 filhos ali: Marcelo, Patrícia e Bruno. Deram tudo o que podiam e muito do que não podiam. Quando os 2 carros pararam, Rosa bateu palmas. Mas quando os 3 filhos desceram, algo estava estranho. Nenhum sorriso, nenhum abraço. "Vamos logo que eu tenho compromisso." Patrícia bufou, olhando para o relógio. Antônio tentou puxar conversa, mas só recebia monossílabos. A viagem começou em silêncio e foi ficando cada vez mais estranha. Estradas de terra, casas distantes, até que não tinha mais nada. Só terra seca. Depois de quase 2 horas, os carros pararam no meio do nada. "Desce, mãe!" Marcelo disse, abrindo a porta. "Mas a chácara não é aqui, né, filho?" Bruno pegou 2 malas velhas no porta-malas e jogou as 2 no chão, levantando poeira. "O que é isso?" Antônio perguntou. Marcelo deu um passo à frente com um olhar frio que eles nunca tinham visto. "Olha, a gente já conversou. Não dá mais. Vocês vivem pedindo ajuda, precisam de remédio. A gente tem vida, tem conta para pagar. Chegou a hora de vocês aprenderem a se virar sozinhos." Rosa caiu de joelhos na poeira chorando. "Pelo amor de Deus, a gente não tem para onde ir." Patrícia gritou: "Vocês deram a vida que conseguiram dar. Agora a vida é nossa e vocês não fazem mais parte dela." Antônio tentou argumentar, lembrou dos sacrifícios, mas Patrícia se soltou da mãe com força. Os carros deram ré, viraram e foram embora, levantando aquela poeira vermelha que cobriu tudo. Rosa gritou. Antônio ficou parado, petrificado. Quando o barulho dos motores sumiu, só sobrou o silêncio. Um silêncio que parecia gritar mais alto que qualquer som. Rosa olhou para o marido. "O que a gente faz agora?" Antônio não tinha resposta. A sede começou a apertar. Meia garrafa de água para 2. O sol queimava. Rosa lembrou do terreno que venderam para pagar a faculdade de Marcelo. "A gente acreditou que se a gente desse tudo para os nossos filhos, eles iam cuidar da gente quando a gente ficasse velho." Antônio sentou ao lado dela. O coração doía com a lembrança de todos os sacrifícios jogados fora. Quando o calor ficou insuportável, ouviram um motor. Um caminhão velho, pintado de azul desbotado. Antônio e Rosa acenaram desesperadamente. O caminhão parou. Um senhor magro, queimado de sol, desceu. "O que aconteceu aqui?" "A gente foi largado aqui", Antônio disse, a voz embargada. O homem, chamado Josué, ficou chocado. "Os próprios filhos de vocês fizeram isso?" Josué não hesitou. "Atrapalhar nada. Vocês vão comigo." Ele os levou para a Vale da Esperança, uma cidade pequena, e os deixou na pensão da Lourdes. Lourdes, uma mulher gordinha com um sorriso no rosto, não fez perguntas. "Vocês ficam quanto tempo precisar. Ninguém vai ficar na rua enquanto eu tiver um teto." Antônio e Rosa choraram de alívio. Na rotina da pensão, eles se encaixaram. Rosa ajudava na cozinha, Antônio consertava o que quebrava. Mas uma tarde, Antônio tomou uma decisão. Ele procurou Lourdes. "Dona Lourdes, eu nunca contei isso para ninguém, nem para os meus filhos. Mas eu acho que chegou a hora." Ele abriu uma pasta de couro velha. "Quando meu pai partiu, ele me deixou outro terreno, um que ele nunca registrou.
Antônio tinha guardado aquele segredo por décadas, pensando em deixar como herança, para que os filhos não passassem necessidade. Mas depois do que eles fizeram, eu não sei mais o que fazer com isso. Lourdes foi categórica. O senhor precisa procurar um advogado. No dia seguinte, no escritório do Dr. Renato, a verdade explodiu. O terreno, antes zona rural, agora era uma área comercial no centro da capital. Esse terreno hoje vale uma fortuna, Renato disse, virando a tela do computador. Estou falando de no mínimo 8 milhões. Antônio e Rosa ficaram sem ar. Milhões. A vida inteira de pobreza, e a fortuna estava ali, guardada. Antônio sentiu um vazio. Eu vendi o terreno do meu pai para pagar a faculdade do Marcelo. Eu me matei para dar coisas para eles. E o tempo todo eu tinha essa fortuna guardada. Renato explicou que o terreno só valia aquilo hoje, devido ao crescimento da cidade. Não adiantava pensar no que podia ter sido. Doutor, Renato, Antônio disse com a voz firme, eu quero registrar esse terreno no meu nome e no nome da minha esposa. E os meus filhos? Rosa perguntou. Eles não podem tomar isso da gente? Renato garantiu que, enquanto vivos, o terreno era deles. 2 semanas depois, um homem de terno procurou Antônio na pensão. Trabalho para a construtora Imperial. Queremos adquirir um terreno que pertence ao senhor. Oferecemos 7 milhões à vista, mas preciso do nome dos outros herdeiros, seus filhos. Antônio sentiu o sangue gelar. Se a construtora procurava os herdeiros, era questão de tempo até os filhos descobrirem. 3 dias depois, 3 carros pararam na frente da pensão da Lourdes. Marcelo, Patrícia e Bruno desceram com os braços cheios de presentes, flores e lágrimas nos olhos, caras de arrependimento. A gente veio buscar nossos pais. A gente errou. Lourdes, encostada na parede, sorriu sarcasticamente. Engraçado como o arrependimento aparece rápido quando tem dinheiro envolvido. Antônio e Rosa entraram na sala. Antônio não sentiu nada, nem raiva nem amor, só um vazio frio. Marcelo tentou abraçá-lo, mas Antônio deu um passo para trás. Podem sentar, mas sentem longe da gente. A máscara de arrependimento logo caiu. Pai, a gente errou feio, mas a gente está aqui agora. A gente quer consertar isso. O que mudou? Por que vocês apareceram agora? Antônio perguntou. Porque a gente se arrependeu. Mentira, Antônio rebateu. Vocês vieram aqui por causa do terreno. Aquela construtora entrou em contato com vocês, não foi? A face dos 3 mudou. Como o senhor sabe disso? Bruno perguntou. Porque eu não sou burro, filho. Patrícia tentou a última cartada. Tá bom, pai. A gente ficou sabendo do terreno, mas isso não muda o fato de que a gente se arrependeu. Não muda? Antônio levantou. Vocês não teriam voltado se não fosse pelo dinheiro. Admite. A gente é sua família. A gente tem direito a essa herança. Marcelo gritou. Direito? Antônio repetiu. Vocês acham que tem direito? Família cuida de família. Família não abandona. Vocês destruíram essa família. Rosa segurou o braço dele. Se a gente não tivesse esse terreno, se a gente não valesse milhões, vocês teriam voltado? O silêncio foi a resposta. Não se eu fizer um testamento, deixando tudo para outras pessoas. Antônio disparou. Os 3 paralisaram. O senhor não pode fazer isso. A lei garante que vocês têm direito à metade, mas só metade. A outra metade eu posso deixar para quem eu quiser, e eu posso vender o terreno agora em vida e fazer o que eu quiser com o dinheiro. Antônio pegou 3 envelopes de uma mesinha de canto. Eu escrevi uma carta para cada um de vocês. A carta dizia: a maior herança que um pai pode deixar não é dinheiro, é exemplo, é caráter, é dignidade. E essas coisas vocês recusaram quando jogaram eu e sua mãe naquela estrada. Não espere nada de mim quando eu partir. Marcelo amassou a carta e gritou: o senhor vai se arrepender disso. A gente vai entrar na justiça. Pode entrar, Antônio disse calmamente. A justiça vai demorar anos e nesses anos eu vou aproveitar cada centavo do que é meu. Rosa, chorando, confrontou Patrícia. Tu quer uma segunda chance? Responde, vocês teriam voltado? Patrícia, com lágrimas reais de desespero, finalmente confessou.
É verdade. A gente estava cansado de ter que se preocupar. A gente só queria viver nossas vidas sem ter que carregar vocês junto. Antônio olhou para os filhos. Eu não sei se eu consigo perdoar vocês. Vocês mataram esse amor. Vocês mataram quando jogaram a gente naquela estrada. Eu falhei como pai, mas vocês falharam como seres humanos. Eu quero que vocês saiam daqui e deixem a gente em paz. Os três saíram pisando duro, jurando vingança e briga judicial. Antônio e Rosa ficaram ali abraçados. Antônio, eu estou orgulhosa de você, Rosa disse, chorando de libertação. A gente encontrou nossa verdadeira família, ele respondeu, olhando para Lourdes e Josué. 4 meses depois, o terreno estava oficialmente no nome deles. Valia 8,5 milhões. Antônio e Rosa chamaram Lourdes, Josué e todos os amigos da pensão. A gente vai vender o terreno por 9 milhões. E a gente decidiu o que fazer com esse dinheiro. Vocês são minha família de verdade. Eles deram 1 milhão para Lourdes reformar a pensão. 500 mil para Josué, o anjo da estrada, por tê-los salvado. Doaram 2 milhões para instituições de caridade e para construir uma casa de acolhimento. Com o restante, compraram uma casa simples em Vale da Esperança e decidiram viver viajando e ajudando pessoas. E os filhos, eles não vão receber nada? A lei diz que eles têm direito a metade do que sobrar, mas não vai sobrar muito, porque a gente vai viver, vai viajar, vai gastar com a gente mesmo e vai continuar ajudando pessoas. 2 anos depois, Rosa estava regando as plantas quando viu uma mulher nova com um bebê no colo. Era Viviane, a esposa de Marcelo. Eu me separei dele. Não consegui mais viver com um homem capaz de fazer o que ele fez. Eu queria que meu filho conhecesse os avós de verdade. Antônio, que tentou fechar a porta, segurou a emoção ao ver o neto. Eles não têm culpa de nada, longe do Marcelo combinado. Foi assim que Antônio e Rosa ganharam parte da família de volta. Uma nora corajosa e um neto inocente. Naquela noite, olhando as estrelas, Antônio falou: a gente perdeu 3 filhos, mas ganhou uma família inteira. Família não é quem te dá a vida, é quem faz sua vida valer a pena. A maior herança que a gente pode deixar não é dinheiro, é exemplo.